Todos conseguem me escutar bem aí? Sim? Eu estou ouvindo, né? Beleza. Qualquer falha no Certo, também áudio tô aí, ou vendo. se parar a tela ou qualquer coisa do tipo, vocês me avisem, por favor, tá? Então, mais uma vez, bom dia a todas e todos que estão presentes aí. Vamos iniciar nossa prova fazendo a correção da avaliação oficial de número 1, né, que vocês fizeram na semana passada. Vou começar da primeira, né, para ficar padrão. Bom, então aqui. Olha só, questão de número 1. O desenho isométrico abaixo ilustra um equipamento responsável pela produção do ar comprimido. Descreva o nome do equipamento, o seu funcionamento e o nome dos itens enumerados abaixo, com respectiva função. Vamos lá, pessoal. O nome, né, desse equipamento, né, que a gente viu em todas as nossas aulas, né, desde a primeira semana de março, né, até a semana que antecedeu a nossa avaliação, é conjunto motor compressor, né? Para que ele serve? Como a própria questão já diz aí, ele serve para produzir o ar comprimido. Beleza. Então, uma parte da questão estaria respondida só com isso, né? Quem colocou compressor de ar, conjunto motor, compressor, reservatório, tudo estava certo, certo? Bom, o seu funcionamento, eu vou falar por último, e o nome dos itens enumerados, né, com respectiva função. Então, começando aqui, item 1, né, a gente aponta aqui para... Alguém pode me ajudar? O que é o item 1, pessoal? Esse item aqui. Polia movida. Polia movida. Muito bem, Andressa. Função da polia movida, né, junto com a correia e polia motora, é transmitir o movimento do motor para o compressor. Perfeito. Então, item 1, tchau. Item 2. O que nós temos aqui no item 2? Válvula de bloqueio manual. Válvula de bloqueio manual. Muito bem, Andressa. De novo, função da válvula de bloqueio manual é restringir a passagem de ar comprimido, ou seja, abrir e fechar aqui de modo que passe ou não o ar comprimido, lá para, por exemplo, minha linha de produção, ou ainda controlar a vazão do ar comprimido que sai daqui, certo? É uma válvula. Imagina que fosse uma caixa d'água, então seria uma torneira, tá? Mas como se trata aqui de um sistema pneumático, é uma válvula pneumática, no caso aqui, ela é manual, com abertura manual. Beleza. Item 3, tá aqui, ó. O que é o item 3, Andressa? Reservatório de ar comprimido. Reservatório de ar comprimido. Muito bem. Quem colocou vaso de pressão, tá certo também, tá? Ninguém chegou a colocar, né? Mas eu chamei isso aí também, né? Como o pessoal comumente fala aí na rua, na área, balão, né? Balão de ar comprimido. Mas não foi o caso aqui, não. Estaria certo também, tá? Mas esse aí é o reservatório de ar comprimido. A função dele é armazenar o ar comprimido em uma determinada pressão, de acordo com a pressão de operação do conjunto, né? E, além disso, eu falei para vocês que ele ajuda, né, a resfriar o ar comprimido. Toda vez que ocorre aqui a compressão, né, pelo compressor, ou seja, pressão aumenta,
temperatura, consequentemente, aumenta também, ou seja, o ar comprimido entra aqui quente, né? Então, além de armazenar o ar comprimido, ele vai ajudar, né, no resfriamento do ar comprimido. Então, tá aí item 3. Na sequência, nós temos o item 4, que é o... Cadê os demais, hein? Painel elétrico. Painel elétrico, né? Bom, pode ser painel elétrico, pode ser painel de comando, pode ser painel de controle. Então, quem colocou qualquer uma dessas 3 denominações, acertou, né? Qual que é a função desse painel elétrico aí, né? Permitir partida e parada do conjunto motor-compressor, certo? E, além disso, né, eu posso ter funções complementares, como, por exemplo, proteção das cargas elétricas, ou seja, aqui dentro eu posso ter um disjuntor que vai proteger esse motor elétrico. E, basicamente, é isso, né? Ou seja, é um painel de comando e proteção da carga elétrica, que no caso, né, se trata do motor elétrico. Então, item 4, painel elétrico. Na sequência, nós temos o item 5. O que é o item 5? Que vai ser tudo isso aqui, né? Alguém? Bloco de compressão? Esse aí, pessoal, aponta, né, para o compressor, né? Eu falei que tudo isso aqui é um conjunto. Motor, compressor, reservatório, né? Pegando os itens, né, mais relevantes, né, do equipamento. Esse aqui é o compressor, né? Onde exatamente a seta está apontando, né? Andressa, acho que foi a Andressa que falou, ou foi Tilara, aponta para o bloco, né, do compressor. Mas a item 5, né, aponta para o compressor, tá? Que é o compressor? Ele parece um motor de combustão interna, mas não é. A função dele é succionar, né? Ou seja, pegar o ar lá da atmosfera, comprimi-lo e jogar aqui no reservatório de ar, beleza? No caso desse compressor, né, quem colocou aí, e foram muitas pessoas, é um compressor de pistão, né? A gente pode ver aqui que tem 2 cilindros, ou seja, ele pode ser de 2 estágios, né? Aproveitando o gancho, né, nós temos aqui no compressor o item 7, já pulando, né, o item 6, o item 7, que é o filtro de ar. Para que serve o filtro de ar? Serve para reter, né, todas as partículas sólidas que podem estar suspensas no ar. Essas partículas sólidas, né, além de contaminar o ar comprimido, né, que eu vou utilizar lá em um determinado processo, ele pode contribuir com o desgaste precoce do equipamento, que aqui no caso é o compressor. Beleza? Então, item 5, compressor de pistão, né? Movimento alternativo. Item 7, filtro de ar. Pulamos, né? Mas eu vou falar aqui agora. Item 6 é o que, Tilara? Pré-isostático? Pressostato, muito bem. O pressostato, pessoal, quem não sabe até hoje, é um contato eletromecânico. E esse contato eletromecânico, né, todo contato ele abre ou fecha, né, ele pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado. E no caso do pressostato, né, que é instalado nos compressores de ar, né, nos conjuntos motor-compressor, ele vai abrir e fechar de acordo com o valor da pressão interna do reservatório de ar, ou vaso de pressão, como vocês quiserem chamar. E a partir dessa abertura e fechamento desse contato que tem aqui no pressostato, nós vamos, através do painel e motor elétrico, ligar e desligar o motor elétrico, né? Toda vez que o motor elétrico desliga, ele desliga também, né, de forma consequente, o compressor de ar. Ou seja, é o elemento responsável, né, por controlar a pressão de operação aqui do conjunto, certo? Então, item 6, pressostato. Item 7 nós já falamos, temos aqui agora item 8, né?
Se observar a ponta da setinha aqui, ó, está apontando para a Polia motora. polia motora, né? Por que motora, professor? Ela está acoplada diretamente ao eixo do motor elétrico. Qual que é a função dessa polia motora, né? Assim como a movida, né, e a correia, a função dessa polia motora é transmitir, né, o movimento, o torque, rotação, potência do motor elétrico para o compressor, né, através desse conjunto de transmissão, ou seja, a polia motora, a polia movida, a correia que aqui existem, né, elas fazem parte do sistema de transmissão. Transmissão de quê, professor? Torque, potência, movimento, né, do motor elétrico para o compressor de ar. Beleza? Bom, alguém tem dúvida até aqui? Não, né? Não, professor, só tô com dúvida porque, assim, lá na prova, o senhor não corrigiu e falou qual foi o erro que a gente fez. E aí eu gostaria de saber qual foi o erro. Quem está falando? Oi, Graziela. Graziela. Aí, Graziela, neste caso, né, se todos ou quem quiser, tá? Assim que a gente terminar aqui a aula, a gente vai lá para a prova sua, a gente corrige de uma a uma do jeito que você quiser rever a prova. Lembrando, né, que aqui no caso foram 4 questões, cada questão valia 250 pontos, né? E no caso, né, se você quiser rever a sua prova, a gente pode rever a correção. Só que como qualquer outra revisão de prova, né, sua nota, né, ela pode tanto aumentar como diminuir, né? Tudo bem. Mas Mas eu quero ver, assim. sem problema, tá? Não tem frescura da minha parte com relação a isso, não. Até porque, obviamente, são direitos seus, né? E dever meu. E, na sequência, nós vamos ter o item 10, que é o manômetro, né? Qual que é a função do manômetro? Indicar a pressão manométrica? Indicar o valor da pressão manométrica. O que é a pressão manométrica, professor? É a pressão interna, aqui no caso, né? É a pressão interna aqui do reservatório de ar comprimido, beleza? Algumas observações dessa questão, né? A grande maioria conseguiu responder ela, né, de forma correta. Uma boa parte colocou apenas o nome, né, de todos os itens. Veja bem que a gente pede 3 coisas, né? O nome do equipamento, que a gente já falou, o nome dos itens enumerados abaixo com respectiva função, que foi o que eu acabei de fazer junto com vocês, e o funcionamento, né? Como que é o funcionamento desse conjunto motor compressor de ar? Então, nós falamos também N vezes aqui, né, durante os nossos vários encontros no mês de março, e basicamente a partir da energia elétrica, né, nós vamos ter uma entrada de energia elétrica aqui, nós temos o funcionamento do motor elétrico, o motor elétrico, por sua vez, acoplado ao sistema de transmissão, composto aqui pela polia, motora, movida e correia, transmite o seu movimento, que no caso aqui é de rotação. A partir do movimento de rotação, né, que chega até o compressor de ar, nós vamos ter, no caso desse compressor aqui, o movimento alternativo dos pistões, né, que permitem que o ar seja succionado para a câmara de compressão, comprimido, né, e direcionado para o reservatório de ar. No reservatório de ar, o ar comprimido, ele é armazenado a uma pressão de operação pré-definida, né? E o valor dessa pressão é controlado aqui pelo pressostato, né? Como eu falei para vocês, é um contato eletromecânico que vai controlar o valor da pressão de operação no reservatório de ar. Bom, o funcionamento do equipamento é só isso, né? Beleza? Aí quem
falou isso, né? Obviamente teve lá seus 250 pontos, né? Quem não falou, obviamente teve uma nota parcial. Mas isso a gente pode ver na sequência. Só lembrando, né, que essa questão 1 foi tratada várias vezes aqui na sala com vocês. E outra observação, né, não só para a questão 1, eu percebi, né, não só na turma de vocês, né, mas como em todas as outras, né, tinha um padrão de questão, né, que um colega passava para o outro, e ao longo das cópias, né, que ia acontecendo, esse padrão ia piorando, né. Então, muita gente pegou essa resposta padrão e saiu copiando, né. Então, certamente, teve casos, né, que o colega teve a mesma nota que o outro, né, ou pior, né, o cara copiou, ainda copiou errado, tá? Mas isso a gente pode ver de forma individual. Questão de número 2, descreva o funcionamento. Ô, gente, outra coisa, né? Muita gente com dúvida nos enunciados. Aí eu não sei se é o meu português ou se é os seus, né? Por exemplo, a questão anterior, eu não consegui entender as dúvidas de vocês, né? Olha só, o desenho, vou ler mais uma vez, o desenho isométrico abaixo ilustra o equipamento responsável pela produção de ar comprimido. Tá, o que está pedindo? Eu só falava que isso aqui era um desenho que representa o equipamento que produz ar comprimido, beleza. Aí o que está pedindo? Descreva o nome do equipamento, vírgula, o seu funcionamento e o nome dos itens enumerados abaixo com a respectiva função. Então, durante o horário de prova, né, de vocês na semana passada, professor, para colocar a função de cada um desses itens, aí toda hora eu tinha, aí não era um aluno, né, praticamente uma grande maioria me fazia essas mesmas, né, perguntas, né, então já fica avisado, né, que nas próximas avaliações, assim como foi, né, com outras turmas, a interpretação do texto, né, faz parte da avaliação. Se você fez, por exemplo, uma prova lá no Enem, né, você não ficou o tempo todo perguntando ao aplicador, aqui é para me fazer o quê? É isso? É aquilo? No ENAD, que vocês vão fazer ou já fizeram, vocês não vão ficar perguntando esse tipo de coisa para o aplicador de prova. Então, o enunciado, né, pelo menos o que eu consigo ver é que ele está bem claro, né? Então, não tem dúvida, né? Leu aqui, o cara já sabe o que tem que fazer, tá? Questão de número 2, uma planta, né, que a gente viu também, basicamente, em todos os nossos encontros, né, que a gente tinha, inclusive, uma planta que está lá na apostila de vocês, tá? Me questionaram também com relação às aulas gravadas, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo compartilhar as aulas gravadas com vocês. Essa imagem aqui, por exemplo, não está na apostila de vocês. E eu queria justificar, né? Por que o professor cobrou uma coisa que não está na apostila, né? Porque, gente, se vocês se basearem, né, a vida profissional de vocês, só o que está na apostila, né, vocês, não estou falando que a apostila é um material de péssima qualidade ou coisa similar. Imagina que não fosse a apostila, né, fosse, por exemplo, a apostila da Parker, e a gente estivesse seguindo exatamente, né, religiosamente, a apostila da Parker. Se vocês fossem basear o conteúdo da disciplina em uma única apostila, um único livro, né, todos vocês estarão fadados, né, ao fracasso. Porque, por exemplo, por que eu insisto nessa imagem? Isso aqui é o que vocês, certamente, né, vão ver em qualquer empresa que vocês vão trabalhar. Não está lá na apostila, né? Então, se a gente for seguir só ao que está na apostila de vocês, né, nossa aula aqui ela vai ser limitada, tá? Então, por isso que eu insisto, né, em trazer aqui para vocês o que de fato vocês vão ver lá na hora que for trabalhar, tá? E eu insisti várias vezes, né, naquela imagem, repetir todas as nossas aulas, tá?
Aproveitando o gancho aqui de conteúdo, né? Não tem como, tá, pessoal? Eu ficar falando aqui como papagaio e vocês não anotarem nada. Não dá, eu não sei, né? Mas eu acho que não dá para aprender assim. Então, anotem tudo, tá? Tudo que vocês acharem que é relevante aqui para nossa aula, anotem, né? Não dá para simplificar e falar de tudo que tem na apostila ou na prática, né? Em um slide. Então, vocês podem observar que todo slide, ele não só da minha aula, né? Mas isso de uma forma geral, né? Ele é o mais simplificado possível, né? Só para a gente lembrar o que tem que ser falado durante a aula, né? Se a gente tivesse presencial, não ia ser diferente, né? Eu ia traçar 3 partes no quadro, colocar 3 tópicos mais importantes e ia falar, né? A nossa aula é sempre dialogada, tá? Então, anotem tudo que vocês puderem anotar. Tanto é que eu insisto, né? Quer copiar? Está indo muito rápido? Quer que vai mais devagar? Entenderam? Quer que fala de novo, né? Então, quando eu não tenho esse feedback, eu vou avançando, né? Então, para vocês não ficarem prejudicados, anotem, né? Não se esqueçam, vocês continuam com as aulas, né? Então, a maioria fica aí, sei lá, uns às vezes está no trabalho, está fazendo outra coisa, ou está em casa, está dormindo, está na cama, pega o caderno, vai anotando o que o professor está falando, né? O compromisso nosso é aqui só 2 horas e meia de aula, então vai anotando o que está aí, que certamente o que nós estamos falando aqui durante a aula vai estar nas avaliações de vocês, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Quem era? Ninguém? Bom, questão 2, o que a gente tem? Descreva o funcionamento da planta de produção e condicionamento de ar comprimido, ilustrado abaixo. Descreva as possíveis aplicações. Alguém quer me ajudar aqui? O que a gente tem no item 1, por favor, pessoal? Item 1. O filtro de admissão, professor? Oi? O filtro de admissão? Isso, é o filtro de admissão. O filtro de admissão, ou simplesmente filtro de ar, como a gente viu na questão anterior, é o elemento responsável, né, por filtrar o ar, ou seja, no caso desse filtro, ele vai reter todas as partículas sólidas, né, que estão suspensas no ar, que podem contaminar o ar comprimido e, além de contaminar o ar comprimido, né, as partículas sólidas, elas podem, né, provocar o desgaste precoce do equipamento. Beleza. Item 2. O que nós temos no item 2, pessoal? O compressor, professor? É o compressor. Dá para a gente falar que tipo de compressor é esse aí? Dá, pessoal? Se é de pistão, se é de parafuso, se é de palhetas. Não, né? Tá. Item 3, o que nós temos no item 3? Tilara, Andressa, o Everton. Respirador intermediário? Oi? Respirador intermediário? Item 3. Quem foi que respondeu essa questão? O Everton tá aí? Professor, é motor elétrico? O Everton tá aí? Estou. Por que você colocou o Everton no item 3?
Só um minuto. José tá aí? Professor, nessa questão era para fazer, que nem a primeira, enumerar, dizer qual era cada um dos itens e dizer a função de cada um deles? Olha só, eu tô chamando a atenção de vocês com relação ao nome de cada item, tá? Mas o que que a questão, perdão, está pedindo? Descrever o funcionamento, certo? E possíveis aplicações, tá? Não é obrigatório você saber o nome de cada um desses itens aqui, não, tá? Mas, na descrição do funcionamento, né? Você pode aproveitar a partir do item 1 e etc, tá? A gente vai falar do funcionamento daqui a pouco. O que é o item 3, pessoal? O item 3 é um motor Motor elétrico. Motor elétrico, beleza. Então, item 2 vai ser o nosso compressor, que eu não sei que tipo que é ele, se é de palheta, se é de parafuso, se é de pistão, mas eu sei que o item 3 é o motor elétrico. Item 4, nós vamos ter o quê? Já até falaram aí, o que é o item 4? Resfriador? É um resfriador, certo? Item 5 vai ser o quê também? Ele também é um resfriador. É um resfriador. No caso do item 5, ele vai ser um resfriador posterior. Pessoal, uma observação, tá? Com relação a esses resfriadores aí. Imagine, né, que isso aí é um equipamento de grande porte, né? Utilizado em plantas industriais. Você não vai ter isso aí numa borracharia, tá? Então, são equipamentos grandes, né, de alta capacidade de produção de ar comprimido. E, como eu falei para vocês, né, lá nas nossas primeiras aulas, dei até o exemplo, né, de encher o pneu de uma bicicleta utilizando uma bomba manual. Quando você coloca o dedo lá e começa a encher o dedo, né, da válvula com a bomba e começa a encher o pneu, se você pegar na válvula, você vai notar que a temperatura ali ela aumenta, ou seja, toda vez que a pressão, eu tenho um volume de ar, né? Se eu aumento a pressão, consequentemente a temperatura também deve aumentar, tá? Então, a partir desse processo de compressão, né, nós temos aumento da pressão e temperatura. Beleza. Então, eu preciso resfriar duas coisas aí. Primeiro é o equipamento, né, que vai ser resfriado a partir do item 4, que tem o resfriado, esse resfriador aí, e o item 5, ele vai resfriar não exatamente o equipamento, mas sim o ar comprimido. Porque o ar também, né, principalmente ele, aumenta a sua pressão e temperatura, né? Então, eu devo resfriá-lo, né? Porque se eu não resfriá-lo, ele vai completamente ser condensado. Beleza. Na sequência, nós vamos ter o item 6. O que é o item 6? Separador de condensado. Separador de condensado. Ou seja, parte do ar comprimido ele vai virar água, né? Vai condensar. E na sequência, nós temos o item 7, que é o reservatório de ar comprimido. Serve para armazenar o ar comprimido, né? E, além disso, auxiliar no seu resfriamento. Nós já falamos na questão anterior. Item 9, nós vamos ter o pré-filtro, muito bem. O 10 vai ser o pós-filtro. E aí, entre o 9 e o 10, nós vamos ter o 8, né? O item 8 é o secador, ou seja, ele vai fazer a secagem completa do ar comprimido, né? Vai desumidificá-lo, né? A partir de um circuito de refrigeração por absorção, vai retirar a umidade aí do ar comprimido. Beleza, vamos falar então do funcionamento, tá? Só chamei a atenção de vocês aí dos itens, né? Basicamente, como que funciona essa planta de produção e condicionamento do ar? Quer dizer, então, ó, produção e condicionamento do ar comprimido. Quer dizer que eu vou produzir o ar comprimido, né, e vou prepará-lo, perdão, para uma determinada aplicação. Então,
a partir do movimento do motor elétrico, né, nós temos a transmissão do movimento do motor elétrico para o compressor de ar, e que a gente não precisa entrar em detalhes que tipo de compressor que é esse, tá? Ele pode ser um de pistão, pode ser um de parafuso. Para essa planta aqui, né, eu chutaria, né, se precisasse dar um chute, seria um compressor de parafuso, tá? A partir do movimento do compressor, nós vamos ter a sucção, ou seja, nós vamos succionar o ar da atmosfera, fazendo com que ele passe pelo elemento filtrante, né, o filtro de admissão, filtro de ar. E no filtro de ar, nós vamos ter a retenção, ou seja, nós vamos reter aqui as partículas sólidas que podem estar suspensas no ar, né? Então, imagina que é uma empresa, essa planta está instalada o mais próximo possível da estrada que tem logo ao lado. E essa estrada é uma estrada de terra, não é asfaltada. Então, vai passar carros ali, vai levantar aquela poeira. Então, eu vou ter um monte de partículas sólidas, né, de sílica suspensas no ar. Essa sílica, ou seja, a terra, né, ela pode tanto contaminar o ar comprimido aqui, como provocar um desgaste precoce no equipamento. Então, para evitar que isso aconteça, eu devo colocar aqui o elemento filtrante, né, o filtro de ar. Uma observação, pessoal, para vocês, né, quando já estiverem, ou se já estiverem aí na área, é que normalmente, né, o pessoal não dá muita atenção para o filtro de ar aqui dos compressores, né? Como é um equipamento estacionário, ou seja, que opera, né, parado, fixo em um local, não faz a troca desse elemento filtrante, tá? Então, quando eu tenho, né, um grande tempo de uso de um mesmo filtro de ar, ele vai obstruindo, né? E toda vez que ele vai obstruindo, né, ele vai restringindo a passagem de ar aqui para a câmara de compressão. Ou seja, vai reduzindo a eficiência do meu equipamento. Todos os fabricantes, tá? Isso sem nenhuma restrição, indica que a substituição do filtro de ar é dada em termos de horas, tá? Normalmente, 250 horas, né? Vocês, como já devem saber tudo de manutenção, devem estimar o tempo de funcionamento diário do compressor. Ah, professor, 8 horas diárias. É só quanto está produzindo, né? A produção é só de dia. Então, você pega essas 250 horas, divide por 8, e aí você vai saber que há tantos dias você vai precisar trocar esse elemento filtrante, tá? A mesma coisa é válida para o óleo, né, lubrificante que ele tem aqui. Deve ser substituído, e esse óleo lubrificante, pessoal, é específico para compressor de ar comprimido, tá? Não pode ser qualquer óleo. Tem uma viscosidade adequada. Bom, então, a partir do filtro de ar, nós vamos ter a sucção do ar, o qual vai ser comprimido, né, lá na câmara de compressão. E essa câmara de compressão pode dar lá a compressão através de parafuso, pistões, palhetas, né? Como nós vimos, a gente tem vários tipos de compressores. A partir da compressão do ar comprimido, né, ele é direcionado passando pelo resfriador posterior, ou seja, vai sair lá do compressor e vai passar pelo resfriador posterior, que é o item 5 aqui. Passando aqui, a gente vai ter um sistema de purga, ou seja, eu vou drenar parte do ar comprimido que se condensou aqui no item 6 e vou, né, direcionar lá o ar comprimido para dentro do reservatório. Reservatório, mais uma vez, de ar comprimido. O ar fica armazenado no reservatório de ar, né? Para quê? Para que serve o reservatório de ar? Primeiro, né, armazenar de fato o ar comprimido, auxiliar no resfriamento, né, e evitar que o compressor de ar fique funcionando de forma constante, né? Ou seja, eu vou encher o reservatório de ar, ele vai desligar. E aí eu vou ter uma demanda de ar comprimido lá na minha produção, né? Então, o equipamento vai ficar um tempo aqui parado. Eu vou utilizar o ar comprimido que está aqui, né? Ele vai esvaziando até chegar a uma determinada pressão, né? E aqui também vai ter um sistema de controle de pressão. Se a pressão diminuir muito, ou seja, se a minha demanda aumentar muito, né? Meu compressor estiver desligado, o
pré-exostato vai identificar essa queda de pressão e vai funcionar novamente aqui o compressor. Tá. Na sequência, né, nós vamos ter aqui um pré-filtro e um pós-filtro, né? A função dos dois é quase a mesma. Aqui na pré-filtragem, nós vamos ter remoção de tanto gotículas de óleo lubrificante que contamina o ar, como também de condensado, né, que ainda estiver presente, né? Passando aqui pelo secador, nós vamos ter a desumidificação do ar comprimido, ou seja, vou reter tudo que há de umidade ainda no ar comprimido. E aqui no pós-filtro, mais uma vez, retirar, né, se houver, né, resquícios aí de gotículas de óleo lubrificante e gotículas de água, né, caso ainda esteja presentes no ar comprimido. Beleza, eu falei do funcionamento da planta, né? Produção e condicionamento do ar. Veja bem, quando eu saio com o ar comprimido aqui, né, eu vou ter uma grande demanda de ar comprimido, né? Olha só o tamanho da planta, bem grande. Segundo, esse ar não tem umidade e não tem óleo, né? Então, quais seriam, né, as possíveis... Deixa eu pegar aqui quem respondeu. As possíveis aplicações de uma planta dessa aqui. Fala para nós aí, Everton. As possíveis aplicações Uhum. nesse sistema aí, como ele é a óleo, ele pode ser utilizado em várias áreas da indústria, né? Exceto que não pode ser usado em hospitais. Boa, né? Então, imagina que lá no hospital, você vai precisar do ar comprimido, né? Para ser utilizado na medicina, né? E, então, você não pode contribuir com ar que tenha óleo, ou seja, é um elemento orgânico lá que vai fazer mal para o paciente, né? Então, restrição hospitais, indústrias químicas, né? Não pode ter nenhum tipo de contaminação, imagina, então, por óleo lubrificante, né? O vapor de óleo lubrificante, indústria alimentícia, certo? Beleza? Então, quem respondeu mais ou menos assim, né? Conseguiu aí os 250 pontos. É muito importante, tá, pessoal? Falar também que às vezes, né? Eu estou falando às vezes, né? Não é sempre. Você tem uma mesma planta dessa aqui, né? Com sistema de secagem, pré-filtro, pós-filtro, mas o ar que sai aqui, né? Tem várias aplicações e uma delas poderia, por exemplo, ser o acionamento pneumático de uma máquina, tá? Bom, lá na entrada de ar comprimido daquela máquina, você pode colocar um lubrefil. Então, o que eu falei para vocês? Às vezes, tá? Às vezes essa mesma planta de produção é utilizada para aplicações que eu tenha o óleo lubrificante no ar comprimido, né? Ou seja, eu vou ter lá o lubrefil. Só que ele vai estar instalado, né, de forma individual e separado, né, do processo principal aqui, que vai demandar um ar comprimido isento de umidade e de lubrificante, tá bom? Mais uma questão aí que a gente tratou aí em todas as aulas. Vamos para a questão de número 3. Olha só, questão de número 3. Explique qual a função de todos os elementos que fazem parte da unidade de condicionamento ilustrada abaixo. Bom, então, primeira coisa, explicar a função de todos os elementos que fazem parte aqui do lubrefil, né? Desenhe a simbologia geral, simplificada e, né, por fim, a última coisa que eu pedi aqui para vocês, né, então era 4 coisas. Em que situação a unidade de condicionamento deve ser utilizada? Existe alguma restrição? Ora, 5 perguntas, hein? Em uma única questão. Então, bora ver aqui.
gente viu várias vezes também, né? O lubrefil. Tá aqui. Bom, então a gente vai ter lá filtro com dreno manual, tá? A gente vai ter uma válvula reguladora de pressão com escape, que é essa aqui em cima, pode estar aqui. Nós vamos ter o manômetro e o lubrificador. Bom, vamos a... Então, são basicamente 4 elementos que a gente tem no lubrefil. O filtro com dreno manual, como seu próprio nome já diz, né? É filtrar. Filtrar o quê, professor? Filtro, ar comprimido, reter as partículas sólidas, né, que podem estar suspensas no ar, ou aí, no caso, né, no ar comprimido, tá? Válvula reguladora de pressão com escape. A função dessa válvula aqui é regular o valor da pressão, ou seja, se eu tenho lá uma planta de produção de ar comprimido, né, que produz o ar comprimido a 12 kg por centímetro quadrado de pressão. E eu tenho uma máquina lá que ela trabalha com 5 quilograma-força, né, por centímetro quadrado de pressão. Então, para ajustar o valor daquela pressão que eu tenho disponível, né, que é de 12, eu utilizo, né, um sistema desse e vou ajustar, né, com essa válvula o valor de 5, né, a pressão que eu vou demandar lá no meu equipamento. Manômetro. O manômetro, como eu falei para vocês, indica o valor da pressão manométrica. Como assim o valor da pressão manométrica, professor? O valor da pressão que passa ali, né, naquele lubrefil. Se eu vou ajustar de forma manual o valor dessa pressão, eu preciso da leitura da pressão, né? Como que eu vou fazer um ajuste se eu não tenho uma leitura, né? Então, para a gente fazer esse ajuste de pressão aqui, eu preciso verificar, né? Enxergar, ver o valor da pressão manométrica. E, por fim, a gente vai ter o lubrificador. Qual que é a função do lubrificador? Lubrificar o ar comprimido. Então, vamos supor que o ar comprimido lá vai ser utilizado para acionamento de um cilindro pneumático. Então, como você sabe, o cilindro vai ter lá a camisa, vai ter lá o êmbolo, né, o pistão. E aquele cilindro, né, é um mecanismo metálico, né, tem lá suas vedações. Então, o ar que vai para este elemento, né, que é o cilindro, ele precisa estar lubrificado, né? Como são peças móveis, né? Para reduzir o atrito, ou seja, o desgaste naquele elemento, a gente precisa, então, lubrificar o ar. Beleza? Bom, simbologia geral, nós vamos ter indicado o filtro, válvula reguladora de pressão, manômetro, mais lubrificador. Simbologia geral. E essa aqui é a nossa simbologia simplificada. Beleza? Voltando à questão, então, olha só. Explico qual a função de todos os elementos que faz parte da unidade de condicionamento do lubrefil. Simbologia geral e simplificada. Geral, simplificada. O que mais? Em que situação a unidade pode ser utilizada? Acabei de falar, né, o acionamento de uma máquina que tem lá um cilindro pneumático, né? Existe alguma restrição? Sim, né? Óbvio que existe. Então, aí no caso do lubrefil, eu estou filtrando o ar, ótimo, beleza, e estou lubrificando o ar. Existe alguma restrição em alguma aplicação que eu falei para vocês aí, que eu posso utilizar o ar comprimido, mas não posso utilizar o ar comprimido lubrificado, né? A gente acabou de falar, né? Hospitais, indústrias alimentícias, indústrias químicas, né? E tem uma bem simples, né? Que eu falei para vocês em uma das nossas aulas aí, que eu não lembro qual foi. Aplicações em equipamentos odontológicos, né? Então, eu não vou ter um lubrefil lá em uma aplicação odontológica, né? Eu não posso ter nenhum tipo de contaminação do ar comprimido odontológico ou medicinal, tá bom? Então, tá aí, questão 3, mais 250 pontos, né? Por fim, a gente tinha isso aqui, né? Desenhe por completo um circuito pneumático que possibilite o acionamento manual de um cilindro pneumático de dupla ação
e o cilindro, né, deverá avançar e retrair, tá? Deixa eu ver quem fez essa aqui. Matheus, tá aí, Matheus? Não, né? O Everton. José. Oi. Lembra como é que você fez a sua, José? Sim, né? Não sei se eu tenho. Bom, pessoal, me ajudem aí. Vamos lá, como que eu faço o que a questão pede? O acionamento de um cilindro pneumático, né? Eu preciso que ele avance e retraia. Como que eu posso fazer isso aí? Olhando para essa imagem, tá? Então, o nosso problema é exatamente o que está sendo projetado aqui. Só indicando para vocês, aqui nós temos uma fonte de pressão, ou seja, um conjunto motor compressor com reservatório de ar comprimido. Aqui nós vamos ter o lubrefil, né, a unidade nossa de condicionamento do ar. Então, produção, condicionamento do ar. Aqui eu tenho uma válvula aqui indicada, mas podia não ter nada aqui, né? Imagina que a folha é em branco aí do caderno de vocês. Aqui nós vamos ter o cilindro, né, de dupla ação. Como assim cilindro de dupla ação, professor? Quer dizer que ele avança e retrai. Obviamente, ele só vai avançar e retrair se tiver o comando, né, pneumático, ou seja, se o ar comprimido chegar aqui para avançá-lo ou chegar aqui para retraí-lo. E aí, pessoal, como que a gente pode resolver essa questão? Essa foi a questão mais elaborada, né, que, tipo assim, não tinha apostila, não tinha na internet, não tinha... Enfim, como que a gente poderia resolver essa questão? Lembrando, né, que lá na aula que eu tive com vocês, a gente viu o acionamento, né, com retorno por mola, né? A gente viu na sala de aula um acionamento com avanço por mola, né? E eu pedi, inclusive, na mesma semana que vocês fizessem com retorno por mola, né? Eu acho que foi uma coisa do tipo. Mas, enfim, vamos lá. Como que a gente pode resolver essa questão aí? Vamos lá, pessoal. Quem respondeu? Graziella, Tila, todos vocês responderam, né? De alguma forma. Mas correto mesmo, eu não lembro aqui quem foi que respondeu exatamente certo essa questão. Alguém? Ninguém? Vandeilson, Vitor, Luiz Eduardo, Adriano, Leonardo. Nenhum de vocês? Cadê o Redson? Não está aí hoje não, né? Andressa, o Everton, tá me escutando bem aí, Everton? Tô, professor. Ficaram mudos aí, o que foi que aconteceu? Como? Oi? Ficaram mudos aí, o que foi que aconteceu?
Vamos lá, meninas e meninos. Wandeilson, Vitor, Everton, Luiz. Poxa, professor, você mesmo falou que ninguém respondeu correto. Então a gente está esperando o senhor responder para a gente poder verificar qual é a forma certa de fazer. Não, teve gente que respondeu correto, sim. Só não lembro exatamente quem. Hã? Esqueceu. E aí? Professor, então você pode mostrar a foto do desenho de como era feito de forma correta? Aqui, ó. Como que a gente pode fazer com que esse cilindro avance e retraia aí? Como eu falei para vocês, né? Utilizando quantas válvulas, botões eu quisesse, né? Ninguém? Como é que eu fiz essa? Pessoal, na verdade, tem várias formas da gente fazer isso, tá? Vou fazer aqui no Fluid Sim. Não precisa do Fluid Sim, óbvio, né? Até porque vocês fizeram a prova aí na mão, né? Mas quem tinha um Fluid Sim respondeu no Fluid Sim também, né? Inclusive mandou o print aí da solução, tá? Então, nós vamos ter basicamente um cilindro de duplação, né? Haste simples, uma fonte de pressão, unidade de condicionamento de ar. Vou colocar aqui a simplificada para vocês, tá? Vamos lá. Quem respondeu me ajuda. Como eu falei, tem várias formas da gente resolver o nosso problema, tá? Quem conseguiu e simulou aí, me mandou a resposta no Fluid Sim, pode me ajudar? Alguém? Bora, gente. O Everton, Vitor, Vandeilson, Tilara, Luiz Eduardo, Andressa, Adriano, Leonardo, Graziela. Professor, eu acho que eu não respondi correto, não. Estou esperando o senhor terminar para mim ver como é que fica. Quem tá falando? Andressa, é? Graziela, professor. Graziela, como que você respondeu? Fala aí, só pra gente fazer sua solução aqui e ver onde é que você errou. Bora? Professor, eu mandei a foto, porque o fale todas as coisinhas. Certo, então eu sei que você mandou a foto, é porque eu tô sem o celular aqui agora. Você só me fala quais foram os elementos que você usou, que eu vou chegar na sua resposta correta, tá bom? Tudo bem. Só um momento que eu vou verificar que eu não estou mais com ele aqui. Vou mostrar a minha aí, professor. Vou ligar a câmera aqui. Eu fiz assim, ó. Uhum. Tá, beleza. Então bora aqui o Everton. O Everton, né? É. São quantas vias aí, o Everton, que você utilizou? O Everton, Oi. quantas vias que você utilizou? Uma, duas, três, quatro, né? 4 vias. Vamos ver de 4 vias aqui. Uma, duas, três, cinco.
Acho que já de 3 aqui já é suficiente. É só um botão mesmo que você usou, né? Não vai dar certo com essa não. Tem que ser 5 mesmo. Agora vai. Então tá aí, pessoal, ó. A solução do Everton, ele utilizou uma única, né, válvula, que pode ser chamada de botão também, né, um botão pneumático. Ele utilizou uma válvula de 2 posições e 4 vias. Professor, onde é que você está vendo aqui que é 2 posições e 4 vias? Olha só, são 2 quadradinhos, né, como a gente falou na nossa última aula antes da prova. Então, 2 quadradinhos, cada quadradinho vai indicar uma posição, então, 1, 2 posições. Quantas vias, professor? Olha só, eu tenho um pontinho aqui, né? É uma seta que liga um lado ao outro, então, 1, 2, 3, 4 vias. Então, desse lado eu vou ter 4 vias, desse outro, 1, 2, 3, 4 vias. Ele fez aí utilizando o botão, o retorno por mola, certo, Everton? É isso? Sim, professor. Beleza. Aí, olha só, pessoal, fonte de pressão, simbologia simplificada para o lubrefil, né? O Everton, quem que a gente tem aqui, ó? Então, o Everton está jogando diretamente o ar comprimido através dessa via 1 aqui, ó. Quer dizer que o ar vai passar diretamente para o ponto 2, né? Ou seja, saída da válvula lá. Então, quando ele simular, né? Ou naturalmente, quando ele ligar o compressor de ar lá, o ar comprimido, perdão, vai passar diretamente aqui no ponto 2 e o cilindro vai estar no retorno, tá? Quando ele acionar a válvula, ou seja, ela vai pilotar, né, através de um acionamento mecânico que é manual aqui, e ele vai inverter. Ao invés de sair por 2, o ar vai sair por 4, né? Então ele vai avançar. Qual que é o problema dessa solução aí, Everton? Vamos para o que estava sendo pedido na questão. Olha só, desenhe por completo um circuito pneumático que possibilite o acionamento manual de um cilindro pneumático de dupla ação. O cilindro deverá avançar e retrair. Qual que é o problema dessa sua solução aí, Everton? Ele avança e retrai? Everton? Oi. Seu cilindro avança e retrai com sua solução? Quando inverte as posições, né, não? Hã? Quando inverte as posições ali, no 2 e no 4. Vamos lá, ó. Vou simular aqui, ó. Aqui ele está retraído, né? O que mantém ele retraído aí, né? É o sistema energizado, ou seja, o ar passa direto. Aqui, ó, o ar passa direto por 2, como eu falei. Empurra o êmbolo, ele fica aqui retraído. Bom, se eu apertar aqui, ele vai avançar. Beleza.
Agora, se eu soltar o botão, né, automaticamente ele vai retrair. É como se fosse o nosso exercício de sala, né? Retorno por mola. Só que ele não está retornando por mola. Ele está retornando através do ar comprimido que naturalmente, né, passa pelo contato aberto aqui da válvula e faz com que ele retorne. Eu não sei se está bem claro, né, o que deveria acontecer. Eu aperto o botão, o cilindro avança, apertaria outro, né, por exemplo, e ele retrai. Né? Ou poderia ser o mesmo também, né? O que está faltando aí, Everton? Deixa eu te explicar o que está acontecendo, Everton. É uma máquina, né? Eu preciso que ela, imagina que é uma prensa, né? Ela feche e abre. Aqui o que acontece? Eu aperto o botão, ela fecha, só que a partir do momento que eu solto, automaticamente ela volta. O que está faltando aqui para sua solução ficar completa? Trava. Pronto. Matou a charada, né? Então faltou aqui só uma trava, né? É porque eu pensei que era o acionamento normal. Então tá aí, ó. Vamos ver? Então, aperta o botão, vai fechar a prensa lá, né? No caso, né, o elevador pneumático, pode ser um elevador de moto. Apertou o mesmo botão, ele retorna. Então, apertou, avança, apertou, retrai. Apertou, avança, apertou, retrai. Show de bola, Everton, né? Uma solução bem simples, né? Como eu falei para vocês, existe N, né? Várias formas da gente resolver esse problema aqui. O mais simples de todos é exatamente esse caminho que você tomou, tá? Só fazendo uma observação para vocês, né? Aqui eu tenho indicado, né? Um elemento, né? De escape. Então, esse triângulozinho aqui, tá? Que a gente sempre representa. No caso do Everton, se eu não me engano, representou assim, não foi, o Everton? Fechei, Tá? mano. O que é esse escape aqui, pessoal? Por que eu tenho que ter isso representado aqui nos nossos elementos? Na verdade, o que eu estou representando aqui agora, né, é o escape, e aqui no caso a gente vai ter um silenciador. Toda vez que... Ó, deixa eu simular aqui, né? Ó, quando eu apertar novamente aqui, o ar ele vai retornar, ou seja, vai retornar aqui por 2 através do escape, certo? Então, quando o ar vem de lá para cá, para o retorno, eu tenho, né, que colocar esse elemento de escape aqui, que é um silenciador. Por quê? Imagina que eu tenho lá na minha planta de produção industrial 100 válvulas, né? E aí todas vou explicar de uma forma bem lúdica, tá? Para vocês entenderem. Toda vez que retorna, né, o ar no circuito, faz aquele barulho, tss, né? Então, para evitar que faça 100 barulhos daquele, tss, né, dentro da sua planta de produção, você coloca um silenciador, né? Como se fosse um pequeno reservatório, né, que silencia, né, ou abafa o retorno do ar comprimido, beleza? Então, é isso que o Everton representou aí, né? Eu poderia representar aqui com esse triângulozinho aqui também, que é a mesma coisa. Tudo isso vai ser indicado aqui como silenciador. Beleza, Everton? Então, na sua solução, faltou só a trava, tá? Beleza. Alguém quer compartilhar a solução que fez aí, para a gente chegar na solução correta? Não, né? Então tá bom, pessoal. Agora vamos fazer o seguinte. Quem está com dúvida na nota, né, com relação à correção, eu quero ver com vocês aqui de forma individual, tá? Para a gente passar de vez para frente. Acho que é Andressa, né, Andressa? Graziela? Eu não lembro aqui o nome da pessoa que falou no início da aula. Foi a Graziela, professor. Sim, pode ver a minha se quiser. Mas hoje Graziela. vai ter aula normal também, não? Oi? Hoje também não vai ter aula normal, não? Vai sim. Ainda são 10 horas, né? Tudo bem, pode ver lá a minha. Para a gente esquecer aqui logo a prova, né? Deixa eu só fechar aqui por enquanto.
Vamos lá, Graziela. Tá vendo minha tela aí, né? Sim, tô. Vamos lá. A primeira questão, só para você se relembrar, é aquela lá do conjunto motor compressor, tá? Só para a gente relembrar que o enunciado dela era pedido, né? Descrever o nome do equipamento, tá? O seu funcionamento, o nome dos itens enumerados e a respectiva função, tá? Então, 1, 2, 3, 4 coisas, né? Que eu pedi aqui nessa questão, tá bom? Sua resposta eu acho que tá aqui. Bom, então bora para a primeira coisa, tá? O nome do equipamento. Você não colocou, né? Mas no texto aí acima, que está explicando a função, fala que é um compressor de pistão. O funcionamento do compressor de pistão. E o nome do equipamento? O equipamento é denominado compressor de pistão. Tá, suponhamos que você colocou aí, né? Tá, mas não respondeu de forma direta. Beleza. Na sequência, você colocou o funcionamento, né? Então, tá bom. O funcionamento do compressor de pistão se dá por meio de pistões fechados em cilindros que geralmente possuem válvulas para entrada e saídas de gases. Que gases são esses? Teria que colocar também? O que seriam esses gases? Sim, é o ar comprimido. Hã? Ele vai pegar o ar e vai comprimir o gás. Não tem gases não, tá? É ar atmosférico. A partir da sucção do ar atmosférico, você comprime, né, esse ar atmosférico na câmara de compressão. Tá. Aí, na sequência, você colocou, tá? Então, vou colocar só aqui em vermelho. O ar é, então, compactado. O que é compactar o ar? Não existe essa expressão. O ar é compactado no interior do cilindro e expelido sob pressão, para ser utilizado em diversas aplicações industriais. O ar comprimido pode ser imediatamente utilizado ou armazenado em tanques pressurizados específicos. Os modelos de compressores do tipo pistão variam muito, dos mais simples, que com apenas um cilindro, e possuem diversos elementos. Beleza, vamos supor que, você respondeu corretamente como que é o funcionamento do compressor. Tá. Desprezando aqui gases e compactação do ar e expelir o ar, né? Tá bom. Dos elementos. Polia movida. Ó, o elemento lá é polia movida, né? As polias são essenciais para o funcionamento de inúmeras máquinas e processos fabris. Basicamente, são peças cilíndricas que têm seu movimento gerado pela rotação do eixo de um motor através do uso de correia. As polias podem ser reclassificadas em função de sua atuação no sistema. São classificadas como polias motoras ou condutoras, aquelas responsáveis por transmitir a força. Isso aqui não tem nada a ver com a explicação daquela imagem lá. A única coisa que você deveria explicar é o seguinte: polia movida, né? Serve para transmitir o movimento, no caso lá, do motor elétrico para o compressor, tá? Ela faz parte do sistema de transmissão, tá? Esse texto seu aqui está fora. Mas tá bom. Válvula de bloqueio manual. Então, dentro de um sistema, as válvulas podem exercer diversas funções. Elas são usadas, por exemplo, para controlar a direção ou pressão do fluxo, ou ainda bloquear ou regular a vazão, para que elas sejam acionadas. Existem diferentes atuadores que dão o comando para que as operações... Olha só, nós estamos falando de uma válvula de bloqueio manual. Existem diferentes atuadores que dão comando para que as operações sejam realizadas. Essa válvula não é uma válvula automática, tá? No caso da válvula de bloqueio pneumática, esse comando ocorre por ar comprimido. Nós não estamos falando, né, de uma válvula de controle, bloqueio automática, né? Nossa válvula lá, ela é manual.
Reservatório de ar comprimido. Um reservatório de ar, por vezes referido como um tanque de ar comprimido, é parte integrante de qualquer sistema de ar comprimido. Agora aqui, nós vamos entrar na sua resposta. Sua principal finalidade é atuar como armazenamento temporário para acomodar os picos de demanda do sistema e otimizar a eficiência da fábrica. Beleza, você falou uma, né, que é de armazenar propriamente dito, né, o ar comprimido, e você poderia falar de uma segunda, né, que é auxiliar no resfriamento, né, do ar comprimido. Beleza. Painel elétrico, também chamado de quadro de distribuição de energia elétrica, é um equipamento elétrico que recebe energia elétrica de uma ou mais fontes de alimentação e distribui por um ou mais circuitos. Beleza, né? Você está falando que a função é distribuir a energia, né? No caso do compressor, aquele painel elétrico lá, esse aqui, ele tem duas funções, né? Comandar o motor elétrico e ainda, né, protegê-lo, né? Proteger de que forma? De forma contra os curtos-circuitos, sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão, tá? Então, no caso desse painel elétrico, que não é um painel de distribuição, só para você entender, um painel de distribuição é, por exemplo, um painel que você tem aí na sua casa. Distribui, né, a energia para o banheiro, sala de estar, cozinha, quarto 1, quarto 2, quarto 3, área de serviço. Aquele lá é um quadro de distribuição. No caso desse nosso aqui, é um quadro de comando e proteção. Tá bom. Item 5. Compressor de pistão, movimento alternativo, 2 estágios. Maravilha. Compressor de pistão de 2 ou mais estágios. Este compressor consegue comprimir o ar com pressões mais elevadas facilmente, pois ele passa uma compressão de 2 ou mais vezes. Esse tipo precisa de um sistema de refrigeração para a eliminação do calor gerado. Pressosstato. Pressosstato tem como função abrir ou fechar o contato de chaveamento no instante em que uma pressão pré-definida for alcançada, dependendo do requisito. Pressosstatos com contatos mecânicos ou eletrônicos, com ou sem display, ou várias possibilidades de configuração pode ser utilizado. Beleza? Filtro de ar. Função de preservar a vida útil do motor. Nada a ver, hein? Aqui nós não temos, né, o filtro de ar acoplado a motor, né? Esse filtro de ar aqui, ele está acoplado ao compressor, tá? Ao filtrar o ar, ele evita que ocorra acúmulo de sujeira no sistema de injeção. Nada a ver, né, com o sistema de injeção. Não, dessa forma, garante a segurança e o melhoramento do funcionamento do motor. Sem o filtro, a poeira causaria muitos danos ao motor. De novo, ao evitar que isso ocorra, o filtro cumpre com sua função e fica sujo. Assim, com o tempo, uma menor quantidade de ar passa pelo motor. Polia motora, isso aqui não tem nada a ver, tá? Mas é filtro de ar. Polia motora. Se a polia motora, isto é, aquela que fornece o movimento é maior que a movida, isto é, aquela que recebe o movimento, a velocidade transmitida para a máquina é maior. Puxa, se a polia movida é maior que a motora, a velocidade não falou, né, a função da polia motora, né, que é equivalente à função da polia movida. Item 9, motor elétrico. Motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. Isso aqui já era suficiente para a sua resposta, né? No caso da nossa aplicação lá, meu Deus, eu esqueci o nome. A função do motor elétrico é converter energia elétrica em mecânica, né, como o seu texto diz, e essa energia, né, ela é transmitida para que o compressor possa comprimir o ar lá, né, através no caso daquele exemplo, né, através do movimento alternativo. Por fim, nós vamos ter o manômetro, a ferramenta utilizada. O manômetro não é uma ferramenta, tá? O manômetro é um instrumento utilizado para a medição da pressão dentro de um sistema de pulverização. Ali não é um sistema de pulverização. Usando o ponteiro, ele mostra a exata pressão dentro de um sistema fechado. Seja de fluido, seja de gás, comprimido, normalmente não necessita de energia, tá bom?
Tá, então o manômetro, só falando mais uma vez, reforçando, né, se alguém tiver com dúvida, o manômetro é um instrumento utilizado para medição da pressão manométrica, tá? Bom, essa foi sua questão de número 1, você falou dos itens e das funções, do funcionamento do compressor, faltou a descrição de uma forma mais direta do nome do equipamento, né? Mas ainda assim, é Graziella, né? É Graziella ou é Tilara? Graziella. Graziella. Ainda assim, né, desprezando os entre mortos e feridos, você incrivelmente tirou 250 nessa questão, ou seja, tirou nota fechada, tá? Tudo que poderia ser tirado aqui. A gente podia rever ela, né? Pode sim. Tá, então 250, tá? Fui muito generoso aqui nessa correção. Aqui. A próxima questão. Vamos ver qual é ela. Questão de número 2, né? Que a gente, inclusive, já... Aqui, o que a gente pedia, né? O que eu solicitava de vocês aqui nessa questão? Descrever o funcionamento da planta, né? De produção, condicionamento do ar e possíveis aplicações, tá? O que você fez nela? Bora ver. Essa foi a pergunta que eu perguntei para o senhor no WhatsApp, que era para perguntar o que era para fazer realmente nessa questão, se era para falar de cada um dos equipamentos, ou se era para falar só da parte da produção, do tratamento. Por isso que eu lhe perguntei lá. Aí você abriu o Teams, mas eu não entendi, então eu botei assim. Descrever o funcionamento da planta de produção e condicionamento do ar turbina e descrever possíveis aplicações, né? Então, tá bem claro aqui o enunciado, né? Bora lá. Mas eu acho que você fez certo ou não. Bora ver. Produção. Então, você dividiu em duas partes, né? Armazenamento. Isso aqui não era para ter feito, tá? Separado e ter falado o nome de cada um. Mas bora lá. Produção. O ar comprimido é obtido através de dispositivos denominados compressores. Ó, nós estamos falando desta planta, né? Se a gente observar, a gente tem só um conjunto de compressor, tá? Voltando à sua resposta, o ar comprimido é obtido através de dispositivos denominados compressores. Aí eu fico na dúvida se você está, de fato, falando daquela planta ou de uma coisa geral, tá, Graziella? Estas unidades têm como principal função aspirarem o ar da atmosfera e acumular sob pressão no depósito para posterior consumo. Na maioria dos acionamentos e comandos pneumáticos, a produção do ar comprimido é obtida numa única central de produção e distribuição do ar comprimido. O compressor central, eu fico de fato na dúvida, né, com relação ao seu texto aqui, se você está de fato falando do que a gente está pedindo na questão, né, que é para falar dessa planta, tá? Fornece o ar comprimido para os lugares necessários através de uma rede de tubagens. As instalações móveis de produção do ar comprimido só devem ser usadas em máquinas que mudem frequentemente. As instalações móveis de produção do ar comprimido só devem ser usadas em máquinas que mudem frequentemente de local de funcionamento. Não, isso aqui não... Tá, tratamento. A contaminação do ar comprimido é a soma da contaminação do ar ambiente com as outras substâncias que são introduzidas durante o processo de compressão. O ar ambiente é contaminado por partículas sólidas, beleza, poeira, micro-organismos, etc. Vapor d'água, umidade relativa, vapores de hidrocarbonetos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, dióxido de enxofre, enfim, né? Esse tipo de contaminação aqui, ela não é retida, né, em um sistema de tratamento de ar comprimido, né? Voltando mais uma vez, o foco nosso é falar no sistema de tratamento do ar comprimido
da nossa planta aqui, tá? É uma planta tipo industrial. Eu não, né, consigo, né, até então, em uma planta comum dessa aqui, retirar aqueles gases, né, que você falou ali, né, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nitroso, dióxido de enfurno, esses tipos de gases, né, para retirá-los, perdão, por exemplo, do ar, eu preciso de sistemas de filtragens adicionais, né? Com esse aqui, eu não vou conseguir retirar do meu sistema, não. E mais uma vez eu fico na dúvida, né? Se esse seu texto se refere a essa questão. Durante o processo de compressão, o ar comprimido também é contaminado pelo óleo lubrificante do compressor e por partículas sólidas, provenientes do desgaste pelo óleo lubrificante do compressor e por partículas sólidas provenientes do desgaste das peças móveis do mesmo. Na tubulação de distribuição, o ar comprimido ainda pode arrastar ferrugem e outras partículas. A pressão e a temperatura do ar comprimido potencializam os efeitos prejudiciais de todos esses contaminantes. A redução gradual da temperatura do ar comprimido ao longo da tubulação causa a condensação. Beleza. E alguns contaminantes gasosos. Ao atingir a fase líquida condensada, esses contaminantes estarão presentes no fluxo de ar comprimido, sob diferentes aspectos, desde um conjunto amorfo, filete de condensado, depositado nas partes inferiores da tubulação e dos equipamentos, passando pequenas gotas, chegando até aerosóis microscópicos dispersos entre moléculas do ar comprimido. Do armazenamento. O ar comprimido pode, sem dificuldade, ser armazenado em reservatórios. Eu não entendo sem dificuldades, né? Porque imagina só, quando a gente fala de uma pressão normal, né, de operação de um sistema de ar comprimido, a gente fala de 10, 12 quilos por centímetro quadrado, né? É uma pressão bem considerada, né? Pressão, inclusive, né, só trazendo o viés aqui com vocês, bem maior que pressão normal de operação de pequenas caldeiras, né? Então, imagina que é uma pressão bem alta. Então, o ar comprimido pode, sem dificuldade, ser armazenado em reservatórios. Se um reservatório é instalado num sistema de fornecimento de ar comprimido, o compressor somente começará a funcionar se a pressão do ar cair abaixo de um valor crítico. Não exatamente um valor crítico, né? Mas de acordo com a pressão mínima de operação, né? Além disso, a reserva de pressão disponível no reservatório permite ainda, por algum tempo, a realização de um trabalho iniciado, após o sistema provedor de energia deixar de trabalhar, se as necessidades de desempenho de ferramentas pneumáticas não forem muito altas. Garrafas, tubos de ar comprimido transportáveis podem ser usados em lugares que não tenham sistema de fornecimento de ar comprimido. Aí você coloca aqui, né, que é cada um daqueles íntegros, mas isso não é solicitado na questão. Enfim, Graziela, essa questão aqui não teve como salvar muita coisa, né? Vamos voltar para o enunciado da questão, descrever o funcionamento da planta, né, de produção e condicionamento do ar comprimido e possíveis aplicações, né, que foi o que a gente fez no início da nossa aula de hoje, né? Então, a partir de um conjunto motor-compressor, né, nós temos a sucção do ar atmosférico pelo fio de ar e assim consequentemente, né? Eu, mais uma vez, né, coloquei os itens enumerados, primeiro, porque essa é uma figura lá na apostila de vocês, e todos esses itens aqui que estão enumerados, nós falamos de forma individual, né, durante as nossas aulas. Então, você poderia falar do funcionamento, tanto da parte de produção como de condicionamento do ar, falando desses itens, né? E as aplicações, como vocês já sabem, é um ar isento de umidade e de lubrificante, né? Então, possíveis aplicações, indústrias químicas, hospitais, indústrias alimentícias e etc. Bom, essa foi a questão de número 2. E aqui nós temos agora a questão de número 3. Deixa eu ver se eu estou pegando aqui a casela. Vamos lá.
Essa aqui é a do lubrefio, né? O que a gente pedia aqui? Explique, olha só, a função de todos os elementos, simbologia geral e simplificada, que situação deve ser utilizada e se existe alguma restrição. Então, olha só quantas perguntas, quantas solicitações nós temos aqui. Função de cada um dos elementos, uma. Simbologia geral, simplificada. Situação que ela deve ser aplicada e restrição. Então, são cinco respostas, né? Que a gente precisava dar nessa questão. Então, tem um arquivo do Word. Fio de ar em um lubrefio, né? Tem um E aqui no meio, não é I, mas tá bom. Usamos o lubrefio para proteger nosso equipamento. O filtro tem o objetivo de remover água. O filtro não tem função de remover água, tá, Graziela? O filtro tem, falei várias vezes, só hoje, né? Função de remover partículas sólidas, né? Você colocou aqui na sequência. Água não, que podem estar presentes no ar. Quanto maior, e não é qualquer ar, né? No ar comprimido. Quanto maior a contaminação do ar comprimido, maior será o seu gasto com manutenção, sim, incluindo trocas de equipamentos e menor eficiência do sistema, com maiores perdas de ar e quedas de pressão. O filtro padrão em lubrefio remove tranquilamente a água na forma líquida e também partículas, mais uma vez, né? Falando que o filtro remove água em forma líquida e também partículas maiores que estiverem presentes no ar. O ar comprimido entra pelo lado esquerdo do filtro e ele é forçado a girar rapidamente por uma grelha que direciona o ar comprimido. Estas partículas de água são arremessadas a alguma coisa e aderem na parede, caindo até o fundo do copo para ser removido. Tá. Aí você falou do sistema de lubrefio semiautomático, do automático, do manual. Regulador de uma unidade lubrefio. Regulador, né? Nós não falamos de regulador no lubrefio durante nossas aulas, né? Regulador de uma unidade lubrefio. Falamos da válvula reguladora de pressão, né? Que mantém a pressão de ar constante em sua aplicação, independente de variações. Tá, beleza. O lubrificador de uma unidade lubrefio. Lubrificador. Reduzir a altura e aumentar a vida útil do equipamento. Ótimo, beleza. Válvula de emergência. Nós falamos de válvula de emergência, pessoal, em lubrefio? Não, né? Não. Acredito que não, né? Válvula de partida suave? Também não. Tá? Aí, mais uma vez, pressosstato eletrônico? Também não, tá? Eu fico com dúvida, né, se parte desse texto seu aqui tem a ver com nossa questão, tá? Então, você falou, né, basicamente, de todas as partes que contém o lubrefio, lembrando que é lubrefio, e são 5 coisas que eu pedi lá na questão, né? Vamos ver o restante aqui, como que ficou. Simbologia simplificada. Vamos voltar lá para a gente ver a outra imagem que eu não consegui abrir. Ah, tá aqui. Então, simbologia geral e simplificada. Então, vamos lá. Descrição. Beleza. Simbologia geral e simplificada. Beleza, né? Em que situação a unidade de condicionamento deve ser utilizada? Não foi dito, né, Graziela? E, por fim,
existe alguma restrição. Então, uma, duas, três. Então, você fez 3 de 5. A questão valia 250, então, se a gente dividir, né, cada uma dessa solicitação por 50, nós temos 50 vezes 3. Então, nessa questão aí, você teria 150. Ou seja, na primeira você teve 250, na segunda, nada, na terceira, 150. Vamos para a última agora, para a gente finalizar a sua revisão e recontagem de pontos, né? Aqui a avaliação. A última foi essa do acionamento, né? Manda aqui um WhatsApp mais, bora ver. Bom, Ricardo, tá aí, Ricardo? Ei, professor, o Jefferson aqui, licença. Opa, Só o senhor podia olhar a minha também quando terminar? Pode ser de uma forma bem geral, não precisa ser tão explicada não, por favor. com certeza, Jefferson, posso sim. Valeu, senhor. Valeu. Bora ver aqui. Bom, fonte de pressão, né? Beleza. Aqui nós temos um botão 3 vias, 2 posições. Graziela, o que quer dizer essa numeração aqui, 1, 2, 3? Só foi mesmo para colocar as válvulas. Oi? Vai para baixo, vai para cima. Foi isso que eu botei. Como é que é? Foi só para explicar as válvulas mesmo. Ah, você Vai fez a para baixo. explicação, então, né? Sim. Tá. Então tem outro arquivo de imagem, deixa eu ver. É só um, né? Sim, somente esse. Tá. Tá. Um botão sem trava, com retorno por mola. Aqui nós vamos ter uma válvula. O que é isso aqui? Essa parte aqui, explica para mim, por favor, Graziela. Só para mim entender o que você fez aqui. Na verdade, nós temos um comando, né, dessa válvula que está aqui, 2 posições, 5 vias. E aqui você colocou... Uma válvula de retenção. Tá. Qual que é a ideia dessa válvula de retenção aqui? Não sei, professor. Coloquei aí, o senhor falou que estava errado. Só quero que você me explique o porquê que está errado. Tá bom. Mas você sabe por que você colocou? Não, só quero saber sua explicação mesmo por que está errado. Porque o senhor Tá. já falou que estava errado. Agora eu só quero saber o porquê que está errado. Tudo bem, tranquilo. Então, olha só, seguindo aqui a ideia do raciocínio aqui da Graziela, pessoal, basicamente é um botão, né? Ele não tem retorno por mola. A gente poderia ver isso aqui no Fluid sim, né? Tomaria um pouco de tempo, mas bora ver, ó. Então, eu aperto o botão aqui, o ar vai passar, ou seja, vai chegar nessa válvula aqui, ou seja, vai passar aqui direto. Aqui nós temos uma outra válvula de 5 vias e 2 posições. Vocês podem perceber que ela tem aqui uma fonte de pressão também. E aí, quando o ar chegar nessa válvula, o que vai acontecer aqui, Graziela? Ela vai ser pilotada. Aqui, ela está, se vocês observarem, né? Eu não consigo enxergar muito bem, né? Só me responde uma coisa, Graziela. Aqui eu tenho essa setinha, tá? E tenho essa outra. Essa fonte aqui, ela tá ligada na direita ou na da esquerda? Na primeirinha aqui, do lado. Na primeira? É. Bom, então... Quando ela pilotar,
nós vamos ter o retorno, né? Aqui é exatamente o retorno. Vou fazer o seguinte, bora fazer sua solução aqui no Fluid Sim, que aí você vê o que você errou, tá? É rápido. Duas posições, duas vias. Duas posições, duas vias. É um botão com retorno por mola. É isso. Na sequência, nós vamos ter uma válvula de duas posições e 5 vias.